tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de julho de 2011, domingo. O verbete é o número 2009. Tem 4 páginas, 40 elogias e 10 máximas. O tema é opção pelo autodesassédio. A especialidade é voliciologia. Quem redigiu o verbete é a maior veterana que tem por aqui. É a professora Adriana que está ali. E ela está assessorada pelo Mário. Vocês tenham cuidado aí com ela, tá certo? Agora, definição. A opção pelo desassédio é a decisão da consciência lúcida em posicionar-se por atravessar, dominar, enfrentar, romper, superar, suplantar e transpor as pressões assediadoras intra e extrafísicas, constituindo este o primeiro passo capaz de impulsionar as ações higienizantes da própria psicosfera, propiciadoras da clareza mental necessária para a determinação dos atos auto- e heterodesassediadores. Agora, nós vamos ver na pensenologia, que tem vários pensamentos mais sérios, que é o afinco no domínio da autopensenização, as estratégias para a preservação do holopensene pessoal rígido, o afastamento de bagulhos pensênicos, a autodisciplina rigorosa contra os pecadilhos pensênicos, a decisão de não entrar na onda da xenopensenidade doentia, o carregamento na pensenidade no PEN, a retilinearização da autopensenidade, a autoconscientização sobre os benefícios da desassedialidade, a compreensão dos prejuízos de pseudo-ganhos efêmeros com as autocorrupções, a escolha por pagar os preços holossomáticos pelos desassédios, o fim das buscas inócuas por soluções extraconscienciais. Eu li aqui apenas um pedaço. O ato de mobilizar as energias sem esmorecimento até a completa desassim. A exteriorização incondicional de energias benévolas atuando no desarme dos assediadores. Na divisão da argumentologia, nós temos o tópico sobre autoenganologia, com 6 autoconvicções equivocadas sobre a realidade, passíveis de suster o movimento proativo para a consecução dos autodesassédios. Na terapeuticologia, nós temos 3 investimentos capacitadores da CONSIM, as ações de desassediantes, e autotestes incentivadores da opção pelo autodesassédio. Na remissiologia tem 10 verbetes, nós destacamos autodesassedialidade, epicom lúcido, meganível da autoconsciência, opção pela correção e pré-dispersidade. Frase enfática. A opção pelo autodesassédio é a alternativa mais acertada, inteligente, laboriosa, corajosa, cosmoética, interassistencial e prioritária, por ser aquela catalisadora da evolução de todos. Você considera factível a conquista da autodispersidade nesta vida humana? Em escala de 1 a 5, qual o nível de autoesforço para atingir essa meta? Agora, questionamentos aqui. Para você, Adriano. Enfatologia, página 8, linha 5. A decisão de não delegar o controle dos próprios sentimentos. Poderia Verbetógrafo descrever sua teática neste item? Isso aqui é a questão da imperturbabilidade, né? Se a minha teática fosse 100%, já seria desperta. Mas o que a gente vê é que a gente não pode deixar... O que é a imperturbabilidade? Você não vai deixar que as outras pessoas, que os contextos, situações, fatos que aconteçam te perturbem. Que cheguem, então você está delegando fora de você que vai indicar como você vai se sentir. Então, o segredo da imperturbabilidade e da despertividade é justamente isso. Você consegue não se estar perturbado por coisas externas. Esse que é a ideia desse verbete aqui, dessa parte. Agora, em detalhes, binomiologia, página 9. A teática inteligente do binômio apego-desapego, levando ao lidar maduro com posse e liberdades individuais. Poderia Verbetógrafo aprofundar neste item
e salientar a diferença entre o conceito de desapego da conscienciologia e do budismo? Olha, o desapego que a gente está querendo dizer aqui é o desapego inteligente. Tanto é que a gente põe o binômio apego e desapego. Então, a gente não pode desapegar de tudo. Então, eu vou agora morar na ponte, eu não quero saber mais de dinheiro, não quero saber de ninguém. Então, existe o apego necessário, a gente tem que ter apego por essa vida intrafísica, que é uma oportunidade que nós estamos tendo de viver, mas com limitações. Então, o discernimento que vai entrar no que eu sou apegada e a questão do desapego. Nessa condição, o que a gente quis colocar aqui é que muito dos autoassédios tem relação com outras pessoas. É você não lidar maduramente com as posses e liberdades individuais. O que é isso? O que são as posses? Posse entra patrimônio, entra a questão do dinheiro. Então, por exemplo, uma consim large, ela consegue lidar bem com esse binômio apego e desapego. Porque ela sabe a hora que ela vai doar, a hora que ela não vai doar, em função até do trabalho que está acontecendo. Outra coisa que é muito comum é a questão do ciúme, né? Porque a gente coloca de liberdades individuais, né? Tem pessoas que elas sentem que são posses, que elas controlam outra pessoa. Seja não só o parceiro, mas até as amizades. Então, a minha amiga não pode ser amiga da fulana porque eu não gosto da fulana. Então, até isso, tudo isso é o quê? A pessoa é um assédio e a pessoa não está conseguindo lidar com as liberdades. As pessoas têm direito de pensar o que elas quiserem, elas têm direito de optarem porque elas quiserem optar. Então, a gente respeitar isso é muito sério. E muito dos problemas de autoassédio é que as pessoas às vezes querem controlar a outra e não respeitam essa situação, que não deixa de ser também um apego patológico. Recentemente terminei a leitura do livro Casos Europeus de Reencarnação, do pesquisador Ian Stevenson. Chamou minha atenção o fato de que, em alguns casos, o intervalo entre a dessoma e a ressoma é muito pequeno, 2 ou 3 meses, por exemplo. Então, eu gostaria de saber se é realmente possível uma consciência dessomar e em 1 ou 2 meses ressomar. O senhor já teve a oportunidade desse livro? Não, eu já vi os livros dele, mas tem muita coisa em reencarnação que a gente tem que ainda pesquisar. Primeira coisa, a pessoa ressomar 2 meses depois que ela morreu, pode acontecer sim. Mas veja, ela não nasceu. Presta atenção. Tem 9 meses de gestação. Tem que levar isso em consideração. Não é assim, não. Uma outra coisa, ainda não estudaram bem o processo, por exemplo, aquela mulher que tem 3 abortos em seguida, às vezes é a mesma consciência. Isso tudo tem que ver, a diferença entre um aborto e outro, como é que foi, tal. Uma outra coisa, ainda não estudaram, não chegaram à conclusão daquele meu teste, que eu acho que é o mais importante, de encontrar uma pessoa que tem as mesmas impressões digitais da vida anterior. Agora, para você, Argumentologia, página 11, item 2. Em pensamento realista, temos a pergunta: qual ação pode ser realizada oportunamente para checar a veracidade desta ideia? Poderia a verbetógrafa falar sobre sua teática com relação a esse ponto, que está associado ao princípio da descrença, e de que modo a verbetógrafa, após sua primeira experiência parapsíquica, julgou o fenômeno como real, em vez de ser uma autossugestão? Olha, aqui a gente não está colocando só em função de fenômeno parapsíquico, né? Mas, por exemplo, em relação ao fenômeno parapsíquico, a experiência que vai te dar essa tranquilidade para julgar o que é real e o que não é. Então, em relação por exemplo, a questão da projeção consciente. Existem projeções de que eu já tive, de lucidez muito alta, que não tem como negar, eu não tenho como dizer, não, isso aqui não é uma projeção. E tem aquelas que a gente fala que é semi-inconsciente, que a gente fica na dúvida. Então, a gente vai anotar e vai verificar com o tempo os resultados para chegar ao nível de lucidez ou de veracidade daquele experimento. A mesma coisa é um parapsiquismo. Há fenômenos que eles são totalmente autopersuasivos. Você vê, não tem dúvida. É como se eu estivesse aqui acordada, eu estou vendo alguma situação, ou estou vivenciando alguma situação. Então, essa não tem dúvida, como eu falei, vai depender do grau de lucidez. E aqueles que a lucidez não está tão grande assim, o ideal é você anotar e com o tempo você vai checar o que vai acontecer. Então, isso em relação ao parapsiquismo. Agora, em relação ao pensamento realista aqui,
a ideia é o seguinte, é que uma das situações que a gente colocou aqui como autoassédio é o raciocínio errado. Então, a pessoa cria ficções sobre a realidade e começa a se assediar com isso, começa a ficar com monoideísmos. Então, ela cisma que alguma situação está sendo perseguida, ou cisma que alguém não gosta dela, ou cisma que estão passando a perna. Então, vale uma série de situações que possam acontecer. Então, isso, se você começa a treinar, que o ideal é que não tenha isso. Se você for desassediado, você vai estar cada vez mais raciocinando em função dos fatos e para fatos, e não em relação de suposições e ficções. Então, se a pessoa... Então, qual é a ideia? O ideal, a gente fala primeiro o ideal, o raciocínio baseado em fatos e para fatos, habilita a identificar as elucubrações fantasiosas e, com isso, desconstruir as irracionalidades íntimas, que o autoassédio é uma irracionalidade, tá? Então, o que a gente fala? Vamos supor, aí a pessoa não chegou nesse nível ainda, então a gente está fazendo uma estratégia para ela começar a tentar chegar nesse nível. Diante de ideia autoassediante, questiona-se, você vai se questionar. Então, você começou a ter uma ideia esquisita lá, um monoideísmo, tá? Esta consideração está fundamentada na realidade? Então, você vai procurar ver se isso tem algum fundamento. Há algum indício objetivo que isso é real? E você, depois, ela se enquadra em alguma lógica evolutiva? Você está raciocinando, você está refletindo sobre o que você está pensando. Então, você está começando a tentar quebrar isso aqui. E se você, vamos supor que seja uma questão de culpa, tá? Você fez alguma coisa e você acha que foi errado. Isso pode ser verdade ou não. Como é que você vai checar? Você vai checando aqui. Vamos supor que você começa a checar e verifica, não, realmente eu errei, eu fui culpada disso. Então, eu vou ter condições de fazer alguma ação para corrigir essa situação. A gente até coloca lá no ciclo, né? Erro, retificação, acerto. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor para todo mundo. Mas vamos supor que essa não tem culpa nenhuma, é tudo uma fantasia da sua cabeça. Você também, com esses raciocínios, você vai começar a desconstruir essa ficção. Então, quando a gente fala qual ação pode ser realizada oportunamente para checar a veracidade dessa ideia, é justamente isso. Aí você vai pensar, isso vai depender, isso é infinito, porque depende do conteúdo da situação. Você vai pegar e vai ver como é que eu posso checar isso. Pode até se perguntar, se você acha que está culpada, que é ruim alguma coisa, vai lá na pessoa que você acha que é ruim e pergunta, eu errei nisso aqui? Então, aí vai variar muito, tá certo? Então, essa questão é isso. A ideia desse pensamento é justamente isso. Você vai desconstruir um pensamento ficcionado que seria o autoassédio. Eu quero agradecer ao Maurício Hernandes, lá de Curitiba, que me mandou o livro aqui do Geraldo Luiz Lino, A Fraude do Aquecimento Global. Acho que o tema é controvertível. Agora, tem muita coisa para se explicar nisso, está difícil de achar que o livro também seja real. Se diga com calma a teoria dele. Por quê? Estados Unidos tem lugar lá que está com 54 graus Celsius de aquecimento. Esse negócio está bravo, é preciso ver. Eu vou ver o livro com calminha. Outra coisa, quero agradecer também aqui ao nosso amigo aqui, o Fábio Ferrari, que deu aqui, me arranjou aqui um livro, Mansueto Bernardi, que é a coleção dele, que é organizado pelo Elvo Clemente. Esse aqui eu ainda não vi. Eu quero ver com calma também. Muito obrigado, o livro, Caio. Interessante. Agora, quero falar para vocês que, saindo hoje aqui, quando acabar a abertura, eu vou lá para o discernimento, que hoje é o encerramento lá da jornada desse festival de inverno, que é uma jornada, o terceiro festival. Agora, a programação, então, hoje é o final. Agora, o que se passa? Às 3 horas vai ter lá uma dança árabe, dança do vento, etc. Inclusive, a minha mulher vai participar, a Graça, que é junto com a nossa Aline, que é a maior dançarina que tem nessa paróquia toda aqui, sabe, desse Paraná. Essa é a maior, é a primeira vez que ela vai aparecer aí. É a maior dançarina, é a professora dela. A gente conhece, é uma senhora fora de série essa aí. De modo que o segundo festival de inverno, essa programação final está o máximo. Então, às 3 horas que começa lá. Vale a pena, eu estarei lá. Uma outra coisa, isso aqui é o salão que eu pedi para eles para colocar o banner
do Salão Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, que ele vai começar no dia 4 de agosto agora, às 19 horas, lá na Praça do Mitre. Eu quero aparecer lá. Lá, inclusive, o Dr. Paulo McDonald vai aparecer lá, que é o prefeito, na inauguração. Agora, nós temos várias pessoas nossas aqui. Olha, só para vocês terem uma ideia, olha o tanto de gente do elenco. É muita gente. Agora, nós temos muita gente nossa aqui que vai aparecer lá. Tem a Norma, que é a professora Norma, fora de série. Tem aqui a Julieta Mendonça, tem o Moacir com a Rose, tem o Marcelo da Luz, tudo isso. Então tem assinatura lá, autógrafos e tem também o speech, a fala da turma. Vale a pena a gente ver isso. O salão vai de 4 a 14 de agosto, na Praça do Mitre. É aquela antiga que nós começamos isso aí. Você sabe que a gente é que começou esse caso de salão, que foi a Feira do Livro aqui. Nós é que lançamos essa moda para chamar a atenção do problema. Agora, eu queria dizer para o nosso amigo, o Luiz Suave, que me mandou aqui uma carta sobre os assuntos, que é muito interessante o que você falou. Agora, passarinho é uma coisa seríssima. Bicho recebe, se você tem empatia por ele, recebe muito mais energias e, às vezes, a remissão, a cura, a melhoria é instantânea. Eu nunca pude esquecer uma vez que eu fui à casa de um professor meu que eu não tinha muito contato nem intimidade com ele. A hora que nós chegamos lá, ele estava perturbado, porque a mulher, na hora que ele entrou em casa, a mulher falou: os peixinhos estão todos mortos no aquário. E estavam todos os peixes sobrenadando no aquário, mortos. Agora, eu cheguei lá e meti energia. Daí a pouco os peixes estavam tudo debaixo d'água. O nosso amigo só faltou me beijar na testa, etc. Tal. Agora, o que se passa? Conforme a situação que você pega, você recupera. Esses bichinhos, eles são mais... Então, esse caso que aconteceu aqui com você, que você narra, isso aí tem sua razão de ser. Agora, trabalhe com as energias com convicção. Pode estar certo que melhora. Uma outra coisa, eu quero agradecer a turma dos meus amigos lá, a equipe do Pomare, que me mandou as frutas. Eu quero agradecer. Tem mirtilo lá para a turma que quer ver o processo do mirtilo, que é importante, tem um monte lá agora. Tem saquinho para fazer chá e tem mirtilo também, natural, vale a pena. Uma outra coisa, hoje à noite, às 23 horas, no canal 108, TV 5, da Sky, que eu estou falando aí, é preciso de ver a outra, como é que é? Eles vão passar mais uma vez a pele de onagro, que é, vocês sabem, la peau de chagrin, que é a pele do desgosto, que é o processo do Balzac. Vai das 23 a 1h, hoje. Ontem eles passaram e agora vão passar de novo. Eu estou avisando porque muita gente se interessa pelo assunto, e é o Balzac, né? Alto nível. E quem quiser dar continuação a esse tipo de programação, às 19h, lá no Discernimento, a gente está passando o último romance de Balzac, de Geraldo Sarno, que é uma reprise, para quem não assistiu a última mas eu estou falando tentativa. Vamos ver se a gente consegue assistir o debate da imprensa também. É muita coincidência no mesmo dia, né? Exatamente no mesmo dia. Por isso que é que eu estou falando. Todos convidados. Agora, começou tudo ontem. A Graça viu ontem, por isso que ela pediu para falar para você. Osmar também ligou pedindo para assistir, pedindo para gravar, já está gravado. Ontem eu já gravei. Foi também, né? Agora aqui. Alto assédio. Eis uma tarefa vital e delicada. Assim, dentre tantas ações aplicáveis, qual seria, em seu entendimento, a de maior prioridade e por quê? É você. A primeira e de maior prioridade é o verbete. É a opção pelo auto desassédio. Então, isso que a gente quis colocar
A ideia foi essa. Esse verbete, acho que é interessante colocar que esse verbete ele é um filhote, é uma derivação daquele outro verbete que é a antivitimologia. Então, foi fazendo aquele verbete, começou a ver o que era. Então, o que fazia as pessoas se vitimizarem, o que fazia elas se assediarem. Então, a gente vê não só na experiência, isso é baseado não só na minha experiência, minha, né, comigo mesma, mas também de observar as pessoas. Eu atendi muito tempo, né, atendi na psicologia, atendi na processoterapia, converso com pessoas. Então, a gente vai vendo, a gente vai elencando uma série de situações que a gente vai percebendo. E aí a gente viu que o primeiro passo é a pessoa querer. Por isso eu quis frisar num verbete separado e dessa forma, que ele fosse pequeno, mas que ele passasse a mensagem dele. O primeiro passo é a pessoa optar pelo autodesassédio, ela querer, ela se conscientizar que é um mau negócio evolutivo o autoassédio. Então, essa é a defesa que eu estou fazendo aqui, essa é a minha argumentação. Então, o primeiro passo é a opção. Na hora que você optar, que você quer, aí sim, tudo vai clarear o que a gente coloca na definição, né? A gente fala, ó, em posicionar-se, faltou um por aqui, tá? Então, posicionar-se por, atravessar, dominar, enfrentar, romper, superar, suplantar, transpor, ou não sucumbir às pressões assediadoras. Então, na hora que você opta por isso, você já vai, é o primeiro passo. E é importante dizer que o fato de eu optar não quer dizer que eu já sou desperto. Se fosse assim, era fácil, todo mundo já seria desperto. Optar é o primeiro passo. Na hora que você opta, aí você vai começar a fazer a opção que não é a mais fácil, é a mais difícil, mas você vai começar a fazer uma série de ações. Então, aí tem vários conceitos da Conscienciologia, tanto é que a gente coloca na bibliografia toda a parte dos 700 experimentos de assedialidade. Existe uma série de ações que a gente vai fazendo aos poucos para a gente chegar e conquistar realmente a desperticidade. Mas o primeiro passo, foi bom a sua pergunta, para deixar bem claro, é a pessoa querer, optar, é a vontade. Como podemos optar pelo desassédio por vontade própria, se para ser imune precisa ser teleguiado? Não, peraí, aí tem um conceito aí, misturou tudo. O teleguiado é depois da desperticidade, tá? A desperticidade é quando a gente consegue já ter essa imunidade, não sei se é isso que você está querendo dizer. Por quê? Não quer dizer que eu não vou ficar assediado. Tem até o verbete paradoxo da assedialidade, né? Paradoxo do assediador, né? Eu acho que o nome é esse. E que é um paradoxo justamente isso. Você vai ter mais contato com consciências doentes, mas isso não vai te perturbar. É a imperturbabilidade que eu falei lá no início, tá? Então, a opção pelo desassédio é o início, vai ter que fazer uma série de coisas, que desde o trabalho de energia, até a questão da sua cosmoética, você ser mais incorrupto nas suas ações. Então, é um leque de situações. Mas se você não querer, não optar, você não vai chegar lá nunca. O teleguiamento vem depois da desperticidade, que é quando você já está de tal... Aí tem ainda a semiconsciencialidade, que você já vive mais lá do que aqui. Você é uma consciex, ou enxerga como consciex a vida intrafísica. E o teleguiamento, que aí você é realmente uma peça do maximecanismo maior. Então, o seu livre-arbítrio está totalmente já vinculado a um mecanismo muito maior. Tem até verbete de teleguiamento, e eu acho melhor você dar uma aprofundada aí nas teorias. Poderia aprofundar, códigologia, o autodesassédio sendo cláusula do Código Pessoal de Cosmoética. A pessoa que não tem isso no seu CPC, o que a levaria a isso? Olha, se ela não tem, já tem alguma coisa esquisita, né? Porque uma das coisas da cosmoética é justamente se você ser desassediado, no mínimo é um ato cosmoético com você mesmo. E também com os demais. Porque se você permite que os outros te assediem, você está sendo, no mínimo, conivente com a doença alheia. Então, a gente vê que é difícil você pensar em cosmoética sem pensar em chegar à desperticidade o mais rápido possível. Que seria um dos atos mais cosmoéticos que você fazia para você e para a humanidade. Então, o que a gente coloca aqui é justamente isso. É uma cláusula para ser colocada lá. E a gente vê que é impossível. Tem até nos 700 experimentos, eu coloquei em algum lugar, tem uma frase que se coloca assim, ó, nos 700 experimentos, no capítulo 414. Pequenos deslizes cosmoéticos abrem as portas íntimas aos grandes assédios. Então, a ideia é que a gente comece a diminuir esses deslizes cosmoéticos para que a gente comece a fechar essas portas aos assediadores. Então, é impossível, no meu ver, eu acho que você chegar à desperticidade sem a incorruptibilidade cosmoética.
poderia aprofundar tecnologia, a técnica da esnobação cosmoética. Sim, existem situações que a gente vai precisar esnobar. É uma esnobação cosmoética, por quê? Porque tem a técnica da banana technique, é um verbete que ainda não chegou por aqui, né? Então, você vai... tem situações que são assediantes e você vai ter que respeitar. Se as pessoas querem ir lá no show de rock ou querem ir para ficar bebendo a noite inteira, elas têm a opção por fazer isso. Mas eu vou esnobar esse convite. Não me interessa. Para mim, não me interessa esse tipo de vivência. Ou então, quando a gente vira e fala assim, olha, você precisa estudar mais, vai para a holoteca. É uma forma de esnobar de uma forma até cosmoética, porque, olha, está faltando conhecimento para você. Essa afirmação que você está colocando aqui está precisando de um pouco mais de estudo. Então, existem formas de a gente esnobar de uma forma cosmoética situações e até pessoas, nesse sentido de você, olha, vai estudar mais, vai pesquisar mais. É o Arlindo aqui na patologia, é a terceira linha de baixo para cima. As praxes particulares para o autodesassédio. Eu gostaria que se aprofundasse. É lógico que tem um monte mas o que você acha os principais aí, as principais práticas, né? Eu vejo que essas práticas particulares é porque cada um sabe mais ou menos o que funciona com ele mesmo, né? Então, isso tem uma correlação com lá na tecnologia, a gente coloca a técnica de alteração de bloco pensênico, né? Então, vamos supor, a pessoa o autoassédio já chegou, né? A pessoa já está sentindo o que tem, ela não está pensando já bem como ela gostaria, as coisas já estão estranhas, está uma pressão meio esquisita, e ela vai ter que arranjar. Então, eu já vejo, até observando pessoas, já vi vários tipos de técnicas. Por exemplo, tem pessoas que começam a pensar em outro idioma. Então, ela começa a pensar em inglês, por exemplo. Isso, às vezes, ela corta todo um tipo de link com o assediador, se o assediador não for americano, né? Estou brincando, mas assim... Então, tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Outra, tem gente que gosta de cuidar de jardim. Então, a pessoa vai e fica lá plantando árvore e com isso vai desassediando, né? Tem outros que vão para a cozinha, isso aí não é a minha praia, mas tem pessoas que gostam de ir para a cozinha. Então, a pessoa vai ter uma estratégia, ela tem que mudar o bloco, ela vai fazer ginástica, ou ela vai ficar trabalhando EV até, vai lá para o quarto de TENEP, fica trabalhando EV até conseguir. Então, cada um tem aquilo que mais se afiniza, que ela sabe que ela facilita. Porque a gente está falando aqui num caso que a coisa já foi, né? A pessoa já está, o negócio já está esquisito. Então, o que eu vou fazer para arrumar isso? Vou andar, vou ficar andando no bosque, alguma coisa eu vou fazer. Por isso que a gente coloca práticas particulares, cada um sabe, no fundo cada um sabe o que faz na hora que está pegando, Depende entendeu? do fôlego também de cada um, né? Exatamente. Agora, só a última aqui, na culturologia, na autoenganologia, a número 3, Tá. heterocura possível, eu gostaria que se aprofundasse. Tá. Só para contextualizar, tá lindo. Aqui eu procurei colocar, como eu falei, nessa experiência, nessa observação, eu elenquei 6 tipos de convicções equivocadas. Devem haver muito mais que isso. Essas são as que eu vejo mais comuns, tá certo? Que fazem a pessoa não optar pelo autoassédio, desculpa, né? Então a pessoa ela não opta porque lá no fundo existem essas convicções que são totalmente equivocadas. E o que a gente vê? É o resquício, é a brecha que entra para o assédio. E é interessante cada um observar, pelo menos eu faço isso, né? Se eu tenho algum resquício disso aqui ainda. Porque às vezes em grande parte a pessoa não tem, mas será que ainda tem alguma coisa? Então vamos para a questão da heterocura possível. Então, a ilusão da existência de algo ou alguém capaz de solucionar totalmente o problema pessoal. Então, aquela pessoa que ela está sempre buscando. Então, ela está atrás, ela tem que achar alguma coisa. Entra no extremo, tem buscador borboleta, né? Aquela pessoa que ela roda por tudo quanto é lugar, ela roda tudo quanto é instituição, ela roda em pessoas e tudo. Ela está querendo achar, médico vai um atrás do outro. Ela quer achar alguém que cure o problema que só ela tem. A autocura vai ser ela que vai ter. Então, lá no fundo, ela está achando o seguinte, ela está querendo achar fora. É bom deixar bem claro o seguinte aqui, que a gente em nenhum momento está invalidando a questão da heteroajuda. Ela é importante. Há momentos que a coisa para
e você precisa de alguém que vai te ajudar, porque tem pontos cegos. Então, a consciencioterapia é muito importante, conscienciometria, terapia convencional. A gente não está falando isso. A gente está falando é que em todas essas terapias é necessário que haja um movimento da pessoa para ela também se permitir ser ajudada. E o que acontece? Se a pessoa acha que só é heterocura, ela quer que... Então ela vai reclamar sempre do terapeuta, o terapeuta que não está me curando. E ela não faz a parte dela, que a parte dela é importante. Só a autocura que existe, tá? Então isso que a gente quis dizer com isso. Então, na hora que ela tem essa ilusão, é mais difícil para ela admitir o primado da autocura, que vai fundamentar justamente o empenho nas autorremissões das mazelas multiexistenciais dela mesma. Então, é muito comum você ver isso, aquela pessoa que sempre culpa o outro. Então, se ela não está bem, a culpa é do outro. Ela vai mudando de psicólogo, ou mudando de situações, ela nunca termina terapia nenhuma. Porque ela quer que o outro que resolva, ela não quer entrar com a parte dela. Tá? Eu acho que isso que eu queria colocar aqui. Mas até os terapeutas tradicionais dizem que a pessoa é que... Exato. Não, mas dentro da própria terapia, até dentro da psicanálise, você tem que fazer a pessoa construir a demanda. Se ela não tiver uma demanda de tratamento, não há tratamento. Isso não é nem só aqui não, isso aí é dentro das terapias em geral. A pessoa tem que se implicar no tratamento, senão não tem jeito. Tá ok, obrigado. Adriana, aqui na página 8, tem sinologia, na última linha. O uso produtivo do espaço-tempo pensênico. Você aí, como autora de vários verbetes e de outras atividades, dá uma técnica aí para a gente. Como é que a gente dá um upgrade? Olha, usar a cabeça para pensar em coisa útil, né? Eu acho que isso não é bem... se ocupar, até se fala, né? Se a cabeça tá... Tem até um provérbio que eu não estou me lembrando agora exatamente, né? Se a cabeça, ela tá solta, acaba tendo problema, né? Então, a gente tem que estar ocupado prolificamente com a cabeça. Então, aqui entra leitura, entra estudo, entra trabalho mesmo. Trabalho, você está fazendo alguma coisa, tá? Porque as pessoas pensam, às vezes, pensam muita bobagem, né? A gente gasta muito, desperdiça muito tempo naquilo que não é importante. Então, é usar bem esse espaço-tempo pensênico, que tem a ver com o aproveitamento máximo do tempo evolutivo. Então, aqui, não tem assim uma fórmula. É isso, você vai estudar, você vai ler, você está ocupada, você escreve um verbete, escreve seu livro, faz alguma coisa, escreve artigo, estuda, conversa com as pessoas, tudo isso pensa em ajudar as pessoas, como é que eu posso ajudar? Então, isso é infinito, é você usar a sua cabeça. Tem até uma técnica, que é um verbete, que é a agenda da autopensenização, que é bem interessante. Que é você ter uma agenda de pensamento, por exemplo, você está na fila do banco, não tem nada o que fazer aquela hora, né? Você vai ficar olhando lá para o teto. Então você tem eu vou pensar em quê? Então você tem uma agenda. Então agora eu vou pensar nisso, agora eu vou pensar naquilo. Dá uma lida nesse verbete, que eu acho que diz bem a situação aqui. Obrigada. Você comentasse dois aspectos. Você até detalhou um pouco o que é aqui, mas não deu, deu o conceito, mas não deu a palavra. Tá. É inferência e a outra é a frustração. Porque eu vejo que são dois aspectos. A inferência, por causa dessa ociosidade mental em que a pessoa entra, ela supõe que o modo que aquela pessoa tratou foi em função de não sei o quê. E aí começa todo um colóquio com as consciências e uma condição assim de uma ruminação mental mesmo. A inferência, ela é útil até em certos aspectos de pesquisa, mas ela é uma bomba quando se trata de uma cabeça ociosa. E a frustração como um elemento desencadeante de autoassédio. Você poderia comentar os dois? A questão da inferência é mais ou menos aquilo que a gente colocou na questão do pensamento realista, lá no início, né? A pessoa faz uma série de inferências sobre as situações e ela acha que aquilo é verdade e ela não checa a veracidade. Então, a preocupação aqui nessa terapêuticologia é a pessoa começar a checar a veracidade disso. Em relação à frustração, ela entra em várias condições. Por exemplo, um exemplo é o convívio perfeito, né? E isso gera muita frustração. Porque a maioria da frustração é o quê? Você está esperando alguma coisa de alguma situação, de alguma pessoa e aquilo não vem. Então você frustra. Por quê? Porque você criou uma idealização, uma expectativa não realista. Porque se fosse realista, a pessoa pode fazer ou pode não fazer.
Mas pode acontecer ou pode não acontecer. É uma visão mais realista da realidade, né? O que a gente colocou aqui naquele pensamento. Então, por exemplo, na questão do convívio perfeito, isso acontece muito. A pessoa, ela acha que existe, então é o mito da alma gêmea, é o mito da alma irmã. Então, tem pessoas que são assim, né? Você encontra a pessoa e vê aquela euforia. Então, essa pessoa virou amiga de infância em uma semana. Então, agora é minha amiga de infância, é tudo perfeito, a realidade agora nós somos totalmente compatíveis. Na primeiro trafar que aparecer daquela pessoa, acabou. Na psicologia eles chamam até de efeito angélico e o efeito demoníaco. Exatamente. Aí a pessoa vai virar, de repente, de um lado, aí a pessoa não presta, já não tem mais, não tem nada a ver, incompatibilidade total com essa pessoa. Então, isso tudo é fruto, que entra a questão da frustração que você falou, né? A pessoa se frustra porque ela criou aquela expectativa fantasiosa. Então, a gente fala até aqui, né? Só para afinização interconsciencial absoluta, que vai ter relacionamento sem atrito. É impossível relacionamento sem rusgas. As pessoas têm personalidade, as pessoas são diferentes. Então, elas têm que ir arrumando essas situações, né? Então, se você admite que o convívio fraterno é uma construção dioturna, você vai contribuir para que isso melhore o relacionamento. Então, essa mito do convívio perfeito é que vai gerar as antipatias. Não me dou com fulano. Então, é absoluto. Não dá. Ela não vê que ela pode buscar criar afinidades com aquelas pessoas, né? Para pelo menos viver, não pode virar melhor amiga, mas pelo menos você ter uma convivência harmoniosa e educada com as pessoas. Eu vejo que tem a relação, por exemplo, as inferências parapsíquicas, no nosso caso, que são as mais complexas. Muito sério. A nossa turma sofre mais com isso. Uma inferência que a pessoa tirou de uma parapercepção, ou do parapsiquismo impressivo, ou sei lá de onde, do baú, da cartola, e sai com aquela ideia. Então, no nosso caso, eu vejo que esses exemplos que você citou são muito importantes, mas vejo que as inferências maiores, elas são parapsíquicas, que a maioria dos erros vem disso. E na questão da frustração, um exemplo bem prático é a frustração com a TENEPS, da pessoa ler o manual da TENEPS e o professor Valdo falar nas chamas que saem das mãos, que sai assim, que sai assado, e a pessoa fica esperando aquele festival pirotécnico e não acontece absolutamente nada. E deu um branco total e a pessoa fica gelada, sem graça, não sabe o que faz, porque fez uma comparação e isso criou uma frustração. E isso desanima, às vezes, um praticante da TENEPS menos esclarecido e começa uma linha de autoassédio a partir disso aí, ao fazer esse estudo comparativo, né? Que sempre degrada alguém ou alguma coisa. Perfeito. Mas a situação que você está falando é até o tema do verbete que eu estou escrevendo agora, que é o senso de mérito, né? Porque isso falta senso de mérito. Se a pessoa tem senso de mérito, ela sabe que tem passos até ela chegar lá. Então, ela pode chegar naquela TENEPS, mas vai começar devagarzinho. Se a pessoa não tem essa noção do senso de mérito, ela quer estar lá. E aí ela se frustra quando ela não está lá. Mas é ilusório também. Não, eu quero estar lá, já está nesse nível, peraí, mas você não está vendo que tudo depende de um passo depois do outro? Tudo vai de um esforço depois do outro? É de um tijolinho depois do outro? Então, eu acho que é isso aí que você está falando, né? Adriana, no B aqui em cima, Beth. Em fatologia, na terceira linha, você poderia ampliar a escolha por pagar os preços holossomáticos pelo desassédio? Poderia ampliar mais essa questão? Sim. O que a gente está querendo dizer aqui, começa lá na conscientização dos benefícios da desassedialidade, né? Então, a gente está passando do princípio que as pessoas são assediadas por uma opção também, né? Então, Entendi. isso aqui é a argumentação que eu estou colocando. Então, é porque lá no fundo a pessoa acha que ainda está ganhando alguma coisa. Então, ela ainda não viu, não conscientizou do benefício de ser desassediado. Então, ela começa a compreender os prejuízos daqueles pseudo-ganhos efêmeros. E ela vai escolher por pagar o preço. Isso que a gente quer dizer. Ser desperto não é fácil. Se fosse fácil, a humanidade, a maioria da humanidade seria desperta. E isso não é o que acontece. Então, não é fácil. Tem preço para se pagar. Então, tem o preço do controle emocional, tem o preço do controle energético, tem o preço do controle dos pensamentos. Você vai ajudar a melhorar seus pensamentos, você vai depurar a sua pensanidade. Então, até do soma, se você pensar também, né? Porque como é que você vai ser desperto com um soma todo doente? Sim. Então, são uma série de situações que você vai ter que atacar ou
se empenhar para que você chegue nessa desperticidade. Então, isso que a gente quer falar. Na hora que a pessoa opta, não, eu não quero, chega desse, é a hora da saturação, é do basta, chega, eu não quero mais ser assim. Chegou, parou. Eu vou começar a me empenhar nesse movimento da desperticidade. Compreendi. E é isso que a gente está querendo dizer. Tem preço, entendeu, Beth? Entendi, sim. Se fosse fácil, tem preço. Sim. Obrigada. Adriana. Oi, Fábio. Oi. Da interaciologia, página 9, você poderia ampliar o segundo item, a interação, autodesassédio, força presencial empática. Sim. Quando a gente põe interação, é bom lembrar que não é. Quando é binômio, é uma coisa mais presa, né? Interação está dizendo que uma coisa tem interação com outra, mas não é absoluta. Então, a gente vê que o autodesassédio, ele melhora a sua força presencial empática. Porque a sua inconflitividade íntima, ela vai se expandir positivamente nos demais. Então, com isso, você vai melhorar a sua força presencial. Você vai ficar mais agradável conviver com você. Seria ótimo. Já imaginou de conviver só com pessoas despertas? Não seria uma beleza, né? Então, a pessoa, ela passa essa empatia para todos nós. Então, isso que eu queria dizer, que há uma relação entre a autodesassedialidade com essa força presencial mais empática, mais positiva, né? E na efeitologia, então, tem relação o segundo item. Qual? De efeitologia. Os efeitos, é isso aqui, perfeito. Claro. Os efeitos repercussivos da inconflitividade íntima, melhorando a atmosfera convivencial. Claro. Então, por isso que a gente fala que a desperticidade é melhor para todo mundo, porque você melhora o ambiente de todo mundo, do convívio de todo mundo. Você não melhora só você, isso vai respingar em todo mundo. Obrigada. Adriana Beth de novo. Oi, Beth, fala. Em teorologia, a última teoria. A teoria das interprisões grupocármicas. Por que ela está aqui como só uma teoria, já que ele está no nível de conscientização de autodesassédio? Por que a teoria... Não entendi. Você pode repetir? Porque está a teoria das interprisões grupocármicas como uma teoria aqui, uma vez que, como você explicou anteriormente, a consciência já está se conscientizando do autodesassédio, então o desassédio também tem relação com as interprisões. Mas olha, quando a gente põe aqui a teoria na teoriologia, não é porque está dizendo só a teoria, a gente está dizendo o conceito que está ali. A gente está como se sinalizando, olha, estude a teoria das interprisões grupocármicas. Então, a gente fala assim, o endividamento da teoria da interprisão grupocármica. Então, é como se a gente está indicando também caminhos para a pessoa aprofundar. Então, não estou dizendo que é só teórico, não é isso que está dito aqui, tá? Compreendi, então. A gente porque a teática da interprisão grupocármica é meio estranho também falar, né? Uhum. A teoria da interprisão grupocármica, ela é super relevante aqui também. Entendi. Né? Oi? Compreendi. Isso. Agora, Porque aí você vai entender que a partir da interprisão grupocármica é que você vai ter a questão da sedialidade. Perfeito. Muita sedialidade que você tem. Aí entra no verbete antivitimologia, né? Entendi. Que muitos dos assédios que você tem, se você começa a ter mais consciência desse histórico holobiográfico que nós temos e as pessoas também têm, a gente começa a entender melhor toda essa realidade. Perfeito. Porque a gente vê que, por mais que a gente não tenha retrocognição lá, com uma certa clareza, mas a gente sabe que nós somos hoje resultado do nosso passado. E as pessoas também. Então a gente começa a entender melhor, ou pelo menos aí entra o auto-perdão, né? Fica mais fácil você perdoar. Porque você também não sabe muito claramente o que você aprontou no passado, né? Então, você dá um créditozinho para o outro também. Certo. Obrigada. Adriana, aqui é a Rosa. Na quinta linha da fatologia, se podia expandir ali a decisão de não delegar o controle dos próprios sentimentos? Isso eu já falei no início, mas eu posso falar novamente. É justamente a imperturbabilidade, né, Luiz? Porque olha só, se você... O que é a pessoa se perturbar com o externo? É porque ela está deixando que outras pessoas, situações, contextos, ideias, eles estão dizendo como eu vou me sentir. Eu estou me perturbando com aquele fato externo. Se eu consigo, na desperticidade, justamente que cai o mundo lá fora, mas eu me mantenho a minha imperturbabilidade. Foi claro, Luiz? Foi, obrigado.
Por gentileza, solicita à verbetógrafa esclarecer melhor na pensenologia as estratégias para preservação do olo pensene pessoal rígido. Tá, então aí se você vai ler depois, olha só. As estratégias para a preservação do olo pensene pessoal rígido. Aí tem aqui, logo depois vai dizendo, ó, o afastamento dos bagulhos pensênicos. Não sei se você sabe, tem até um verbete, não sei se é bagulho ou alto bagulho pensênico, que é justamente aqueles pensamentos... É alto? É bagulho autopensênico, né? Então, é aqueles pensamentos disfuncionais, aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos que como fosse um bagulho mesmo, tivesse uma sujeira dentro da sua cabeça. Então, eles vão sujar o seu olo pensene. Para você manter ele rígido, você vai ter que afastar esses bagulhos. Uma autodisciplina rigorosa contra os pecadilhos pensênicos. Aquela coisa, eu vou pensar só um pouquinho que ninguém está vendo mesmo, né? Deixa eu pensar mal do outro um pouquinho. Ou deixa eu ter uma fantasia sexual, não tem problema nenhum não, ninguém está sabendo. Então a pessoa ela vai fazendo uma série de pecadilhos que ela pensa que está passando imune, mas não está, ela está sujando a psicosfera dela. Tem até um ditado popular que se fala, né, que você não consegue impedir que um passarinho pose na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, se vem alguma ideia negativa, às vezes ela veio, até um xenopensênia, mas se você vai deixar ela ficar ali, então você vai afastar. E aí depois, a decisão de não entrar na onda da xenopensenidade doentia, que é isso, você entrar na onda. Porque às vezes vem pensamento esquisito na sua cabeça. E se você entra lá na conscienciometria, você sabe mais ou menos o seu padrão, o que eu penso, fala, não, eu não penso assim. Eu não tenho esse tipo de pensamento, isso não é meu. Porque vem, se você faz uma assimilação simpática, vem uma série de coisas esquisitas na sua cabeça. E aí o seu autoconhecimento vai fazer, opa, eu não vou entrar nessa onda. E eu vou desanuviar a minha pensalização, que você vai aliviar, você vai começar a fazer ela mais livre. Então é isso aqui, essa linha que responde a pergunta aí do Tele Tertuliano. Adriana, página 11, Rosa, Tá pode bom. ser? Tá bom. Sobre autocognição autêntica, principalmente sobre o item, onde você fala, é possível sobrepairar e discernir com isenção. Gostaria, assim, até de perguntar se você poderia citar, assim, coisas mais próximas, porque quando se trata, assim, você vê o outro e analisar já fica mais fácil. Mas uma proximidade, às vezes um parente, você sobrepairar aquele momento que você não estava esperando aquele fato, como você resolve a situação naquele momento? Então, vamos seguir a linha aqui, tá? Olha só, então aqui a autocognição autêntica, aquilo que a gente estava começando a falar antes. Se você tem conhecimento de você, com autocrítica, você sabe mais ou menos quais são as suas reações. Então, você já vai ficar mais atento para evitar você fazer constrangimentos ou dramas de consciência, fazer besteira. Então, você já sabe mais ou menos, aquilo é meu calo. Se pisar aqui, eu sei que começa a me pegar. Então, eu vou ter que ficar mais atenta, tá? O ideal é que, se a gente tem a imperturbabilidade, a gente nem vai chegar nessa condição, tá? Não chegamos. Agora, não somos despertos ainda, chegamos. Tem uma situação assediante. Então, a gente passa uma pergunta, lembra o algoritmo do Rômulo de ontem, né? Há perturbação íntima? Não. Esquece, vai para frente. Se sim, vamos para a segunda pergunta, entendeu? Opa, já me pegou, tá me pegando aqui. Aí você vai ver. Qual o grau de autocontrole nas reatividades emocionais? Eu estou no controle ainda, mas eu já estou suando a mão, minha mão está tremendo, meu cardiochakra já está enlouquecido, eu já estou com o pensamento todo confuso. Se já está, você, com certeza você vai olhar, ó, você não está sobrepairando mais nada, nem está discernindo. Então, nessa hora, você vai ficar atento, você vai ter que fazer alguma coisa. Ou você dá licença, fica quieto, ou se falar com vigilância total, porque você sabe que você não está no seu estado mais adequado, ou dá uma licença, estou no banheiro, estou apertado, vai no banheiro trabalhar energia, você vai ter que fazer alguma coisa, porque a coisa já te afetou. Entendeu, Rosa? Então, por exemplo, uma situação emocional, você não está conseguindo sobrepairar, o ideal é não evitar tomar decisão nessa hora, você já entrou na onda, você já entregou o ouro ao bandido. Então, para. O ideal é não chegar nessa hora, não chegar nisso aqui, entendeu? Se você consegue, assim, se afastar,
mas ainda não fica totalmente isenta. Aqui, ainda não há isenção total ainda. Então, Sobreparamento significa isenção total, não? Então, mas olha só, aqui você está perguntando para você mesmo, você que vai dizer esse grau. Sim. Eu já estou em 1, em 2 ou 5. Você vai fazer a sua autocrítica. E você vai decidir. Em função dessas respostas aqui, você vai tomar a decisão final. A melhor postura agora é agir ou aguardar a ocasião mais favorável. Então, isso aqui é para você decidir. Você que está perguntando para você mesma. Sim. Eu estou perturbada? Não estou sobrepairando o oba? Qual o nível? Como é que eu vou fazer? Então eu vou ficar quieta agora, não vou falar mais nada, vou ficar em silêncio. Ou não, eu tenho que falar, não tem jeito. Então eu vou falar com muito cuidado, vou medir todas as palavras. Então isso aqui é uma técnica para você avaliar com você. São Entendeu? testes que você vai ver níveis. Na hora do sufoco você vai ver. Uhum. E você vai tomar sua decisão. Uhum. Tá? Obrigada. O professor tem ali para falar. Adriana, aqui no ar. Tá, pode Adriana. falar. Sim, pode falar. Adriana, como a gente pode ajudar, né, o outro? Tem como a gente contribuir, ajudar o outro, um amigo, um colega, alguém que esteja próximo a fazer o autodesassédio ou contribuir de alguma forma para que o outro melhore? Olha, a gente sempre pode ajudar, mas eu acho mais sério que o foco desse verbete aqui é a gente voltar para a gente. A gente ajuda mais. Na hora que a gente tiver, quanto mais desassediado a gente tiver, até a nossa ajuda vai ser melhor. Porque a gente vai conseguir ajudar de uma forma mais efetiva, sem as interferências dos assediadores. Então, não quer dizer que você não vai ajudar, mas eu acho que o mais sério nesse momento aqui do foco é você optar. E aí a pessoa, se você optar pelo seu exemplo, é pela conscientização. Por exemplo, na hora que eu escrevo esse verbete, eu estou escrevendo, isso aqui são raciocínios meus, são forma como eu estou lidando com a situação, eu estou pensando a situação. Na hora que eu escrevo, eu estou buscando ajudar as pessoas a pensarem ou a refutarem, mas pelo menos elas vão pensar sobre isso, sobre essas ideias aqui. Então, acho que a melhor forma de ajuda é você ajudar a pessoa a pensar sobre esse fato, porque a decisão é dela, não existe heterocura. O que há é a autocura, é a pessoa que decide ser desassediada. Eu não consigo desassediar o outro, eu consigo tirar o assediador dela, mas se não mudar a maneira dela pensar, daqui a pouco ele volta. Então, a gente tira o assediador, ela vai pensar melhor e ela vai poder tomar a decisão dela. Então, a melhor forma, talvez, de você quer ajudar alguém, você pelo menos tira o assediador dela, limpa ela e deixa ela e passa a informação, orienta para ela buscar mudar a maneira dela pensar. Mas só ela que tem que tomar essa decisão. Respondi? Alzira, o recado para você é o seguinte: quando você fizer a tela, sai lá e pega a gatinha. Já despedimos dela. Tá certo? É a sua espera. Gostaria que você explicasse sobre a glândula pineal, a epífise. Tem pesquisa da ciência que fala que seria o nosso contato com a espiritualidade. Você poderia dar uma explicação sobre essa glândula do nosso corpo e se existe mesmo essa glândula? Olha, a glândula existe. Todo mundo sabe. É tanto que as células são chamadas pinealócitos. Agora, o problema é que não é só esse processo de ser contato com espiritualidade, tem muito mais coisa nisso. A cabeça é muito complexa, não é só isso não. Olha bem o que é as energias que tem entre os dois hemisférios cerebrais. Isso às vezes é mais forte e mais sério do que a pineal. Agora, para você, na autoenganologia 1, convívio perfeito, você comenta sobre a ilusão da afinização interconsciencial absoluta, gerando relacionamentos sem atritos. Gostaria de saber qual o limite das concessões nos relacionamentos a dois, evitando conivência, acompliciamentos com assédio do outro. A esnobação cosmoética pode ocorrer nesse caso? Olha, aí a pessoa que ela tem que avaliar isso aí, né? O limite do acompliciamento, tem até verbete que a gente fala isso, né? Você vai não se acompliciar com o erro reiterado, né? Então, se a pessoa ela não quer mudar, ela está optando por não mudar, e você que vai ter que avaliar. Isso é muito difícil, é muito pessoal. Você vai ter que analisar aquele caso que está na sua situação. E o nível de relação que você tem. É seu marido, é teu filho ou é o vizinho?
Então, tudo isso tem diferença do nível de relação que você tem com essas pessoas. Agora, o importante é ver, se você decidir por não, olha, vou me afastar dessa pessoa, é você fazer uma análise crítica sincera. Eu fiz tudo possível? Eu tentei ajudar no máximo que eu pude? Realmente a pessoa não quer mudar mesmo? Então, a gente se encontra nas quebradas da evolução aí, parafraseando o professor, né? Então, acho que Professora Adriana, quando a frustração advém da conclusão de que a outra pessoa está te vampirizando, o melhor não seria se afastar? Olha, uma coisa que eu até já dei esse exemplo, né? Existem pessoas mal intencionadas, existe assediador, né? O mundo aí está cheio, as consequências estão aí, né? Agora, a questão é, você que vai ter que ver o limite. Se a pessoa pisa no seu pé uma vez, tá ok. Agora, se você deixar o pé para pisar de novo, já é um problema seu. Ou aquela situação, tem um leão, eu não tenho raiva do leão, mas eu não vou entrar na jaula do leão. Então, são pequenas situações que você tem que ver como é que você vai lidar com isso. Há situações que você vai ver, olha, há como eu ajudar essa pessoa, eu posso ensinar, eu posso orientar sobre energia, pagar um curso para ela de energia, para ela deixar de ser vampira, ela entender melhor. Não tem jeito, aí você vai ter que tomar decisão como da outra pergunta, né? A hora de se afastar. Agora, a questão é você agir profilaxicamente, não negar ajuda. Você pode ajudar. Mas como que você vai ajudar? Com precaução, com profilaxia. Você não vai se permitir vitimizar novamente. Uma vez, tudo bem. Duas já é burrice da gente, né? Deixar a pessoa nos assediar mais de uma vez. Esta semana foi leiloado um vinho por $200 mil. Essa é uma garrafa de vinho. Como a Conscienciologia trata isso? E o uso de joias que chegam a $2 milhões? Isso pode ser considerado egocentrismo? Olha, existem aqueles que estudam a lei de causa e efeito, que acham que essas pessoas estão abusando do que têm, estão jogando fora as coisas. Segundo eles, a maioria dessa turma vem pedir esmola na próxima vida. Eles vão passar aperto pelo processo daquilo que eles esbanjaram. Então, a perdologia é o estudo do esbanjamento. Isso aí é um caso seríssimo para a gente pensar. Tudo isso é loucura. Agora, a loucura maior é de quem paga. Não é de quem vende, não. É quem paga. Por quê? Se ninguém pagasse, os preços iam cair. Nunca ia chegar nesse preço. Então, tudo que abusa demais do valor, a pessoa vem pedir esmola na próxima, que ela vai passar aperto na próxima vida. Isso é inevitável, é a lei de causa e efeito, o negócio vem ao revertério. Quando as pessoas tomam atitudes na virada de ano para mudar sua vida, outras tantas que, sabendo claramente do risco do sobrepeso, tentam modificar seus hábitos, mas em função do reflexo condicionado, tão comum nessas pessoas e no alto assédio, se perdem no processo, visto que ele é de médio a longo prazo. Como evitar essa perda do caminho? Tipo erva daninha, parece que exterminamos mais uma lasquinha sobre o solo e mais cedo ou mais tarde ela volta. Você quer falar que isso aí talvez já foi dirigido a você. Eu às vezes fico em dúvida aqui se é o verbetólogo ou se sou eu que devo responder. Olha, você está falando a questão da vontade, da persistência da pessoa. Então é igual todo vício, depende do nível de grau de vício que ela tem. Então, ela vai, dependendo do vício, ela vai precisar ser internada. Se não é uma questão de internação, ela vai ter que tomar uma decisão pelo autodesassédio nessa situação. Não, eu não vou fazer mais, se não presta, não presta. Não adianta fazer maquiagem, acabou. Então, é a questão da pessoa, é a persistência dela a determinação em não fazer aquilo que ela considera que está fazendo mal para ela. Adriana, aqui, Arlindo de novo. Aqui eu estava vendo na página 11 aí o número 2, pensamento realista, só para dar um introito, eu acho que talvez o maior mal da humanidade seja as pessoas não viverem dentro da realidade. Né? Sim. Então, aqui parece uma coisa simples, mas não é. O pensamento realista é uma coisa complicada, e é lógico, talvez quanto mais evoluída seja a consciência, em termos de evolução consciencial, talvez o pensamento seja mais realista. Eu gostaria que você aprofundasse aqui. Não, eu acho que é isso mesmo, Arlindo. Há muita ficção.
É só você ver, ligar a televisão, as novelas. Eu vejo que isso tem uma relação enorme com esse segundo item da autoenganologia, que é a emoção vivificante. O que é isso, né? Eu acho que todo mundo sabe, né? Como é que é aquela... se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Então, isso, muitas pessoas, elas vivem assim. Então, elas acham que... São tantas emoções. São tantas emoções, né? Então, as pessoas... É só você ver novela, você ver filme. Então, é aquela situação. Eu estou vivo se eu estou emocionado. Então, se eu não tenho sangue de barata, né? Então, a pessoa gosta se tenho raiva. Ou eu tenho um amor intenso, uma paixão arrebatadora. Ou aquele ódio terrível. Então, a pessoa, ela vai vivendo assim e ela tem a convicção lá dentro dela que isso é quer viver. Isso é sentir vivo. E isso é um grande engano. E geralmente essas pessoas, quando a gente vai falar da questão da afetividade mais madura, da questão de uma afetividade mais mental somática... Ela não está falando de italiano que bateu o peito, não. Nem estou falando de italiano, né? É o meu sanguinho italiano que tem lá, né? Escondidinho. Então, olha só. O que acontece? Então, essas pessoas, geralmente, elas ficam muito impactadas com a Conscienciologia quando a gente fala da afetividade mais madura. Porque elas acham, não, então isso é frieza. Então isso é ser frio. E ela não entende que essa afetividade mais, que a gente coloca aqui, racional, afetiva, serena, ela é hipervivaz. E ela é mais genuína. Porque essa afetividade, essa emoção de altos e baixos, de paixão e de raiva, não é afetividade. Você tem uma ilusão, entra a ficção. É a ficção daquela pessoa. Então aquela pessoa que está sempre apaixonada e cada dia por um parceiro diferente. Porque ela está apaixonada pela imagem que ela criou para ela e não pelo parceiro em si. Então, aquela pessoa, ela passa de, como a gente falou antes com a professora Malo, né? A minha grande amiga, o meu grande amor da minha vida, para aquela pessoa que não presta ou que não quero ver mais na minha frente. Então, é tudo emoção. Então, que afetividade é essa? É aquela afetividade que mata, né? Tem até aquele quem ama não mata. Teve uma época que se matava todas as esposas, né? E namoradas, e continua se matando por amor. E ela justificava, né? Não, eu matei por amor. Que amor é esse? Então, é uma ideia de que essa emoção, eu tenho que lavar a minha honra. Isso é um grande fator. A pessoa não quer. Então, quando você fala para ela, não, olha, para você ser desperto, você vai ter que ter com maior controle emocional, você vai ter que melhorar. Não, isso aí é ser frio. Não, eu não quero isso para mim. Não, isso não. Assim eu não vou ser viva. Então a gente vê que isso na sociedade hoje, só você ver as tramas, o que dá Ibope? É novela, é filme, todo aquele drama, né? Aquelas situações complicadas, e aí tem um Ibope altíssimo. As pessoas querem viver essa emoção. Então, o que eu vejo que também é um grande problema na sociedade hoje é essa emoção aqui, ó. É a pessoa, no fundo, ela acha que a exacerbação emocional é como ela vai se sentir vivo. Então, qualquer coisa, admitir que a superioridade do anti-emocionalismo é que vai, se você vê que o melhor é superior, ser anti-emocional, no sentido de você ter um controle emocional, é que vai fazer você também caminhar e optar para o autodesassédio. Porque a emoção é um estado alterado de consciência, né? Então, se você não está pensando direito, emocionado. Essa questão da emoção, a gente pensa que só a Conscienciologia... Eu já peguei vários autores da convencional que colocam a emoção como antítese da razão. Principalmente no campo epistemológico. Na psicologia, não sei que se entra nisso, mas... coloca que é contra a razão, o fator emocional. A emoção, então, a pessoa não pensa direito, só né? Nós aqui. Adriana, sim, aqui no ar. Pode falar. O que sustenta, na sua opinião, esse tipo de emocionalismo? É exatamente isso. A pessoa, no fundo, ela acha que isso é que é viver, isso que ela se sente viva, ela tem prazer com aquilo. Mas apenas achar ou ela... Não, ela tem prazer com aquilo, é o bicho, né? Então, o Lógico falou que o hedonismo, né? Ela tem prazer com isso. E ela não vê a situação. Exatamente. E tem pessoas que são a vida inteira assim. Eu lembro que eu tive um colega, até citei, né, recentemente lá na Dinâmica, e ele vivia apaixonado, nessa época do colégio, né? E ele apaixonava, era aquela paixão mesmo, aí ele fazia serenata, e encabelava, as meninas ficavam doidas com ele. Aí ia tentando até conquistava, aí dava uns 3 meses e falava, descurtir. Aí ia para a próxima. Quer dizer, não tinha a menor
não era o afeto que estava ali, é uma fantasia de uma emoção. Ela quer, ele é amado por amar, é a paixão por estar apaixonado. E aí cada um tem que ver até que ponto tem isso ainda. Não nesse grau mais intenso, mas num grau menor. Porque isso é um grande empecilho, né? Fica motívulo, você não se fixa em nada. Aí você não fixa amizade, porque as pessoas têm defeito. Você tem que ter o afeto, o afeto maduro, você vai gostar da pessoa como ela é. Então ela tem qualidades e ela tem defeitos. E aí você vai ajudar daquela forma que você puder. Sem se acompliciar, né? Como foi na pergunta anterior. Agora, falando em afetividade, eu queria dizer para vocês e denunciar a presença da professora Lourdes Pinheiro, que está aqui, olha lá. Vocês não tinham visto ainda. Ela chegou. Tem muita gente que quer falar com ela estava sumida. Voltou às canchas. Tá certo? Agora, sobre esse processo de afetividade, a gente tem que lembrar Elizabeth Taylor e o Fábio Júnior. São dois exemplos clássicos. Uma filha do Fábio Júnior, essa semana, perguntaram para ela se era igual ao pai. Falei assim, não, em matéria de casamento, não. Agora, Valdo, o interessante é que esse tipo de personalidade vira um verdadeiro retrato de Dorian Gray, né? A pessoa vai ficando. Enquanto ela está naquela fase da paixão que ela vampiriza, ela rejuvenesce. Quando ela larga a pessoa, ela vira um bagaço murcho. Então ela vai envelhecendo, é o retrato de Dorian Gray. Exatamente a vítima da vampirização. Impressionante como elas ficam feias. Existe isso. Adriana, quando a pessoa faz a decisão, ela faz a opção pelo autodesassédio, aí ela pode fazer uma conscienciometria, uma autoconscienciometria, ver os traços, ver o que mais atrapalha ela e ver também os pequenos trafares. Qual a estratégia que você acha que a pessoa deve seguir? Deve ir logo para o grandão? Deve começar pelas beiradas? Qual é a estratégia, assim, linha de raciocínio na hora que a pessoa opta? Bem, aí é o segundo passo, né? A gente até coloca aqui a identificação dos trafares na raiz dos arroubos imaturos. Então, uma das coisas que a gente buscou colocar na autoenganologia é alguns tipos de pensamentos ou disfuncionais ou não irracionais que poderiam estar na raiz daquele surto do autoassédio. Então, eu acho, por exemplo, se a pessoa ela tem autoassédios ainda, surto, ela vai perguntar, eu estou defendendo o que na hora que eu tenho esse surto? Eu estou alterado porque eu estou defendendo o quê? O meu ego? Eu estou defendendo o meu boavidismo? Eu estou defendendo o que nessa situação? Porque aí, na hora que aí já entra na hora de você chegar na desassedialidade, aí entra praticamente todo o corpus teórico da Conscienciologia está aí para a gente estudar. Agora, essa questão que você fala vai depender da forma. Por exemplo, tem uma técnica da consciencioterapia que é os pequenos passos, né? Então, você vai analisar a situação, aquele trafar, e você vai ver como que você vai seguir. O que é interessante, por exemplo, vamos supor que você pega um tração enorme lá, e você tem vários traços secundários. Às vezes você pode ir comendo pelas beiradas, porque vai te dar mais autoconfiança para você continuar o seu processo de enfrentamento e superação. Mas isso depende muito do caso. Porque tem casos, vamos supor, que você tem que cortar no osso mesmo, é cirúrgico. Você tem que parar com aquele traço mesmo. Não adianta ficar se enrolando. Você tem que ir direto ao ponto. Então, acho que nessa hora, aí entra a técnica da consciencioterapia, tem lá, todos os consciencioterapeutas vão poder ajudar a pessoa a avaliar qual é o momento, né, qual é a situação que ela vai perder. E a conscienciometria também, né, vai ajudar a fazer esse mapeamento para ver onde atuar. Mas é difícil colocar uma coisa fechada, porque vai depender do teor, da qualidade daquela situação. Porque tem coisas que tem que cortar mesmo. Uma coisa simples, a pessoa fuma. Corta, tem que cortar, não adianta, então, eu vou pegar, não, meu primeiro é cigarro, mas eu vou começar a atacar a minha desorganização em casa. Não, tem que cortar o cigarro, porque está te desintoxicando muito, você não vai conseguir pensar direito, sua energia vai estar alterada. Entendeu, João? Então, vai depender muito do conteúdo da situação. É isso que eu vejo, é difícil você fechar. Tá? Adri? Sim, pode falar. Opa, vamos lá, Fábio. Na página 9, em efeitologia e depois em neossinapsologia. O primeiro efeito e depois a neossinapsologia. Tá. Olha, os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos na criação de referenciais de homeostasia íntima.
Eu acho que, se você perceber, a mega euforização é isso, né? Uma mega euforização patrocinada é uma forma, não deixa de ser um extrapolacionismo, porque você não consegue fazer aquilo por você, mas você vai ver que existem aonde eu posso viver, aonde eu posso chegar. Por exemplo, no meu caso, eu já tive extrapolações de me sentir tão bem, mas tão bem, mas tão bem, aquela coisa de eu estou amando o universo que eu não consigo fazer por mim. Foi uma extrapolação. E aí eu falo, bem, eu posso viver assim agora, eu vou ter que ralar muito até agora, eu não consigo reproduzir, mas você tem os parâmetros, você sabe aonde você pode chegar. E assim vai sucessivamente. Eu acho que a megaforização é um grande elemento que a gente tem hoje para a gente começar a perceber o que é viver euforizado e que a gente pode chegar lá. Mas vai depender do muito esforço pessoal. E a neossinapse é justamente isso, porque a base, a neossinapse benévolas e desassediantes. Porque não dá para falar em desperticidade sem falar em benignidade, né? A desperticidade tem a ver com assistência, tem a ver com pensar correto, com ortopensenização. Então a gente vai nos reeducar, a gente vai nos reeducando a pensar direito, a pensar de uma forma mais assistencial. Adri, esse verbete que você está trazendo eu considero um dos mais sérios, é seríssimo isso. E um ponto que eu queria compreender um pouquinho mais é com relação ao que a Malu trouxe, a questão da inferência dentro da realidade percebida. Se a pessoa percebe a realidade intrafísica daquele jeito, com as suas rigidez, com os seus preconceitos, com o seu engessamento dogmático, como é que a gente trabalha isso? Será que através de um link com a multidimensionalidade, essa pessoa vai conseguir deixar essa rigidez, esse engessamento, para que ela consiga então se desassediar? Olha, aí já entra aquele verbete ignorância ignorada, né? Que a ignorância ignorada é justamente esse engessamento cognitivo e a pessoa, ela ignora que ela não sabe, ela não quer saber que ela não sabe. Sim. Eu acho que nessa hora existem muitas coisas que a gente pode tentar atuar. Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, se a pessoa é muito eletronótica, uma das coisas que ajuda muito é a questão da própria energia consciencial, né? Aí entra, se a pessoa começa a perceber energia, nem que seja na mão, ela já quebra todo um paradigma eletronótico. Porque ela, como é que é isso? Eu estou percebendo, eu estou vendo, eu estou sentindo, isso não, ninguém está me contando. Então você tem que ver para onde pega mais. Tem pessoas que elas pegam mais pela questão da lógica. Então, através do estudo de todo esse corpo, dessa lógica, desse corpo teórico, ela vai desconstruindo as ideias. Então tem que ver onde que a pessoa ela vai pegar mais fácil. Não quer dizer que as coisas sejam exclusivas, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tem pessoas que a energia vai bater mais rápido. Outras vai ser mais esse processo que aí demora mais. Ela vai ter que estudar, para a pessoa aprofundar os conceitos e ela vai começar a ver que tem uma lógica muito grande em tudo isso e ela vai se permitir se abrir para pensar diferente. Então eu vejo mais ou menos por aí. Sim, então seria entrar pelo fiel, por aquele ponto. Ver por onde que a pessoa ela vai pegar. Né? Atacar. Muito bem, obrigada. É sobre isso mesmo. Eu vejo que na inferência tem uma dose de orgulho, assim, que é um manancial. Depois é que vem o resto. Então, eu, pelo menos no meu ponto de vista, não sei como que você vê, mas eu noto que nas inferências, nessas afirmações, nessas coisas assim, elas têm muito de orgulho. A base mesmo é o orgulho, o ser pego numa condição de fragilidade, ou que não domina. Então, é um sobrepairamento patológico. Eu estou muito acima disso. Então, eu percebi que tem um parador assim, um assado, ou então eu sou especialista em tal ou qual tema, e isso me dá o direito de tirar tais conclusões. Eu vejo isso muito comum na área intelectual, na nossa, inclusive, não está isenta desse posicionamento. E vejo que o trabalho sobre o orgulho poderia ser mais aprofundado. Como você vê? É o que a gente coloca lá na ignorância ignorada, né? O dono da verdade, né? A ignorância ignorada é aquela pessoa que ela pega, ela não admite que ela não sabe. Então, ela sabe tudo. Então, ela acha que aquelas cognições dela, que geralmente são parcas, porque a gente sempre vai ser cognição parca, porque existe um mundo de conhecimentos por aí, e a pessoa acha que aquilo tá bom para ela. E ela se fecha naqueles conhecimentos e não se abre a tentar saber o que ela não sabe, ou se abrir aquilo que ela não sabe. Eu acho que está perfeita a sua colocação, é isso mesmo. É o orgulho. E a Conscienciologia, quando ela traz o princípio da descrença, é justamente a grande antídoto para isso, né? A teática do princípio da descrença é o nosso antídoto.
Porque a gente está sempre pensando, peraí, não acredito em nada, eu vou ter que vivenciar, eu vou ter que ver, então é isso? Bom, vamos ver, como é que é a situação? Eu vou estar o tempo todo buscando experimentar e aberto ao novo. Eu estou aberto e a verdade relativa de ponta, né? Então, sempre ela está aberta, ela está sempre em contínuo aperfeiçoamento. Então, a gente tem esses dois, quer dizer, o princípio da descrença e o princípio da verpon, que estão interligados, eles são os nossos grandes balizadores da Conscienciologia para evitar que a gente caia nessas armadilhas aí que a gente já caiu no passado, né? Adri, até isso que a Malu trouxe é muito sério, porque as nossas próprias ideias podem muitas vezes servir como os nossos próprios dogmas, se a gente não der um passo extra, né, e ficar dentro dessa formatação engessada, achando que... Aí entra a questão da abertura da heterocrítica, tem a heterocrítico-filia intelectual, isso é um que ponto. se você está aberto à crítica, você vai pelo menos ouvir. Sim. E aí, se você ouve um ponto de vista diferente do seu, você vai parar para pensar. Sim. E você pode até achar, não, está errado, ou está certo. Então, tudo isso são formas que a gente está tentando abordar em vários ângulos essa situação da desperticidade. São vários vieses diferentes que a gente está tentando trazer. Por isso que a consciência em cobaia muitas vezes nos ajuda, né, nesse sentido. Com certeza, com certeza. Adriana. Às vezes a heterocrítica... esse comportamento de orgulho, ele esteriliza a heterocrítica. Não deixa nem fazer. Não é só a questão da pessoa não gostar de receber crítica. Simplesmente esteriliza. Não há a menor possibilidade de alguém chegar, porque... Caso perdido? Entendi. Quando é um caso perdido, fica assim, nessa posição. Então, é um tipo de autismo também, né, intelectual, parece produtivo, é uma coisa que parece, tudo parece. Mas se você vai ver... Está no terreno da ficção mesmo. Eu não sei se você já comentou, na ciclologia, Sim. a clareza quanto à produtividade do ciclo pensar mal, evocar assediadores, fortalecer desafetos e alimentar patologia. A essência desse teu verbete não seria essa quebra do ciclo, a quebra desse ciclo de pensenização ou de... ela vai até um pouco depois, né? Você vai cortar isso aqui, isso já passou. Na hora que você opta pelo desassédio, você já passou disso, já está passando dessa situação. Que é justamente isso, é o ciclo. A gente coloca antes, né, a suspensão definitiva do ciclo da vingança. Quer dizer, a pessoa já vê que isso é uma bobagem, que a vingança ela está assediando o outro, que isso não vai adiantar nada. A vingança é justiça pelas próprias mãos. Então, ela não está considerando de que existe um princípio inteligente, que existe uma justiça muito maior, uma para-justiça que a gente não tem nem noção dela. E quando você começa essa clareza da improdutividade, aí entra a questão que a gente está trabalhando tanto aqui nas tertúlias, que é a questão de você não pensar mal do outro, né? Porque na hora que você pensa mal, o que acontece? Você pensa mal, você vai evocar assediador, não só o seu quanto o deles, do outra pessoa. Você vai fortalecer o desafeto, porque você está jogando energia, então aquele desafeto ele vai sendo alimentado, que você vai pensar mal, se a pessoa também vai pensar mal de você, e assim fica, né, alimentando aquela ponte patológica, aquele liame patológico. E você está, como eu falei depois, você está alimentando essa patologia dos dois lados. Então, se você vê que isso é improdutivo, você vai começar a cortar. Então, você corta a vingança, você corta essa improdutividade, você vai começar a ter mais atenção, que a gente falou lá nos pensamentos. É porque você quebra o ciclo do assédio, né? Ele chega e você quebra. Começar a quebrar. Eu acho que esse que é a raiz que a gente tem que fazer, começar a quebrar esse ciclo. Não deixar, parou. Comigo não para, comigo parou aqui. Tem o princípio, né? Quando um não quer, dois não brigam. Comigo, não. Gente, eu queria aqui explicitar alguma coisa sobre a dança que vai haver lá no discernimento. Haverá uma apresentação inicial que é aberta ao público sobre a dança do ventre, das 15 às 15h10. Em seguida, será realizada oficina exclusivamente para as mulheres até às 17 horas. Quer dizer, Clube da Luluzinha depois. Vocês já ficam sabendo, então, o que se passa. Tá certo? Eu estarei nos 10 minutos lá para ver. Quando se e mal tratado por um colega de trabalho, em vez de responder à altura, à mesma postura, e não pensar mal, e sim tentar entender o porquê, a pessoa age daquele jeito. Tentar achar uma justificativa do porquê ele age assim seria a técnica correta?
Eu acho que sim, você pode tentar ver como é que você vai poder ajudar. E aquela história que a gente já coloca, né, o professor Valdo leu, né, a esterilização incondicional de energias benévolas atuando no desarme dos assediadores. Busca melhorar o ambiente do seu trabalho, jogar energia positiva para aquele ambiente. Às vezes você pode até afastar os assediadores desse colega e ele ficar até bem bonzinho, né? Às vezes ele está mais assediado do que outra coisa. E você analisar essa situação vai ajudar. O professor Valdo quer colocar mais alguma coisa? Tudo bem, está certo. Tente-se clareza da falta de capacidade de conviver harmonicamente em contexto familiar muito doentio. É cosmoético afastar-se, sabendo-se também da impossibilidade de oferecer qualquer ajuda, já que seria inócua? Olha, tem que ver o caso. Existem casos que o melhor é você sair mesmo, se fortalecer e voltar para ajudar. Agora, depende da forma. Não adianta você não precisa sair com a metralhadora, né? Não precisa sair brigando com todo mundo. Abençoa todo mundo, de repente você se afasta e daqui a pouco você volta mais forte para ajudar. Mas se você nasceu ali, não é por acaso. Você tem ligação com essas pessoas. Então, não dá para ajudar agora? Sai, limpa o ambiente e depois volta, se for o caso, né? Cada um tem que ver. Agora, escuta essa. Isso é para você. O assédio extrafísico chega até o CAEC? O assédio depende sempre do autoassédio? Olha só, o assediador, ele é o assistido, tá certo? Então, aonde tem assistente, tem assistido. Aqui é um polo de assistência. Então, vêm as consciências para serem assistidas aqui. A questão do autoassédio é na hora que você permite que esse assediador, ou melhor, o que é assediador? É uma pessoa doente, ela pode estar doente até inconsciente, carente de energia, ou ela está realmente muito mal intencionada, então varia bastante esse nível de doença. Agora, a questão o autoassédio é quando você deixa ele chegar perto de você. Então, de novo eu falo, tem um verbete paradoxo desassediador. É que o fato de você ser desperta não quer dizer que você não vai ter assediador do seu lado. Muito pelo contrário. Você vai ter muito mais pessoas precisando da sua ajuda. A questão é que eu não vou ter o autoassédio, é a brecha que eu vou deixar que ela me afete com isso. Que ela me perturbe, que eu comece a passar mal, que eu tenha dor de barriga, dor de cabeça, que eu deve um tombo. Tudo em função, eu vou buscar que isso me afete o mínimo possível. Então, essa é a questão. O assédio ele é onipresente nessa dimensão. A questão eu não vou deixar que isso me afete. Adriana... Sobre o assédio e o CAEC, acho que seria bom esclarecer. Sim, por favor. Eu falo, eu sou o maior assediado da paróquia e eu moro no CAEC. Então, que tem assédio, tem para valer. É o ambiente da assistência, como ele falou, é o assistido, né? É o assistido. O problema é que a gente tem que saber tirar de letra, né? Com o pé nas costas e sem fazer careta. Isso aqui é a técnica. Esse é o desafio. Aqui no B, Adriana e professor Valdo, quando a gente cai na mão de um psicopata, numa situação assim que a pessoa está na beira ali da psicopatia, tem a questão do autoassédio, porque nada é por acaso, mas como que a gente lida? O professor Mário sabe dessa história que eu já comentei. E eu joguei energia para essa pessoa, que eu tenho um negócio, e ele melhorou muito. De repente degringolou e veio, parece que muito pior, a questão de prejudicar por simplesmente prejudicar. Então, como que a gente, quando é uma situação meio extrema, assim, como é que a gente procede para conseguir ficar mandando energia? Quer dizer, às vezes eu nem sei se é bom ficar pensionizando tanto mesmo que tentando, no bom sentido. Quer dizer, o que vocês podem orientar, assim, numa situação dessa? Respondam os dois, não briguem. O problema de você mexer com energia dentro do avião ou em terra? Não, uma situação real agora em terra, professor, agora só de ônibus, eu não ando mais. Diria que a pessoa nas nuvens é uma coisa, na terra é outra. Não, é uma situação... O que eu já tive que trabalhar dentro de avião não está no gibi. Não, esses é um caso de função. Você já tirou de letra. Esse caso foi um erro meu, uma questão jurídica, que eu fiz um negócio sem contrato, foi um erro grave meu, e assim, eu sei que eu estou pagando por uma falha, mas
A minha questão é, cair na mão de uma pessoa que é limítrofe na psicopatia, de ser mau caráter mesmo, como que a gente procede numa situação dessa em termos de energia, de mandar energia, de pensionizar, de agir com firmeza? Primeiro é perdoar a pessoa e não ter mágoa. Mesmo que ela Hoje, na hora do almoço, nós estávamos falando isso. Eu ainda vejo que muita gente aqui ainda tem mágoa dos outros. Não perdoam, não esquece. Tem que esquecer, perdoar, ajudar, prosseguir. Agora, se o processo é jurídico, tem que colocar advogado. Advogado existe para isso. Entendi. Advogado, às vezes, ele pode ser desassediador. Não é só assediador. Como a gente sabe esse limite da questão de, por exemplo, colocar um advogado e para não ter rabo preso com a pessoa? A primeira coisa é você não retrucar nada, não fazer revertério. Dê o retorno positivo das coisas em cima da pessoa. Ela manda coisa má, você manda perfume de volta. É o sândalo. Entendeu? Esse é o caminho, é um jeito. Eu, por exemplo, vou confessar uma coisa para vocês que eu já coloquei até lá no dicionário. O Zéfiro me ajudou demais, porque não fui eu que arranjei esse nome, foram outros que me deram. Agora, quando me deram o nome Extrafísico, eu comecei muito a refletir sobre aquilo e tive que envergar o personagem, incorporar o personagem. Eles pensam assim de mim. Eu não posso ir contra esse povo que acha que eu sou assistente. A partir disso, eu me entrosei. Então, a primeira coisa, nunca mais eu pensei mal dos outros para valer. Nunca. E só. Agora, veja, só isso não resolve, né? Se você não pensar mal dos outros ainda, não resolve. A gente tem que ajudar, você tem que ir atrás, você tem que continuar, tem que fazer o follow-up, acompanhamento. E a gente fica na Terra ainda, tem vida ainda para trabalhar sobre isso. Então, o perdão meu, que eu precisei de perdoar os outros, já faz muito tempo. Eu não acho que eu preciso mais disso. Cabe o Zéfiro. Eu sofri muito com isso. Muita reflexão, há muito tempo. Mas veja, eu também acho, as pessoas aqui ainda tem muitas que ainda não chegaram nesse nível do perdão, então está danado isso aí. O psicossoma ainda está carregado, empeçonhado, empesteado, envenenado. Está difícil. Mas o fato do Zéfiro, porque o senhor estava no extrafísico, então a visão mas ele aqui, panorâmica... Eu sempre procurei refletir o processo dele na vida humana, porque ele é que tem a holomemória maior. Ele tem a memória grande. Eu não tenho, na minha retrocognição aqui não tem. O Valdo é sempre menor em matéria mnemônica, entende? Ele não. Quando o Valdo é o Zéfiro, ele tem a recuperação dos cônscios. Então aí muda tudo. Então, sobre isso, vale a pena, num caso cascudo e assediado assim, tentar fazer trabalho de energia para ver se vem um rapport extrafísico do Sim, às vezes ajuda, mas agora o problema é esse não. Você tem que confiar e perdoa, passa por cima e sobrepaira. Se os amparadores veem que é importante, eles mesmos vão instruir você sobre o assunto. Você vai ter inspiração para isso. Comigo sempre acontece isso. Por exemplo, processo de conflito grande, eu nunca arranjo muito tempo por causa disso. Acaba deslindando tudo, acaba o tiratema, o dilema, o impasse, a questão, o problemão, o problemão crítico. Sabe como é que é? Então o processo perdoa, é a primeira coisa que você tem. E abençoa a pessoa. Abençoa a pessoa. Envolva essa pessoa com energia. Chega num certo ponto que ela vai deixar você, porque mesmo se ela não mudar, ela já não tem mais empatia,
Ela não sente que você alimenta mais qualquer coisa do ódio dela, ou da loucura dela, ou do desvio que ela alimenta. Uma última pergunta importante. Os prejuízos que ficam de rebarba de uma situação assim, porque muitas vezes fica prejuízo material de várias ordens. O que a gente pode tirar de lição desses prejuízos? Os prejuízos são apenas as molduras dos prejuízos íntimos da consciência. O problema mais sério são os prejuízos intraconscienciais. É o íntimo, o interno, o íncito. Esse aí é que é o sério, porque esse é que alimenta o resto. Tudo que é problema material é mais secundário. Com o tempo tudo morre, desaparece. Entende? Mas agora o que a gente faz com a gente é o seguinte: o que a gente leva com a gente é o intraconsciencial. Se dessoma com aquilo. Você está entendendo por que eu falo do Zéfiro? Vocês todos vão chegar à conclusão igual a esse, cedo ou tarde. Tenho certeza disso. Dentro de mim, plena convicção. Muitos já vão começar já entre essa vida e a próxima. Vocês vão olhar muito o seu processo como consciência extrafísica, consciência. E não vão esquecer disso. A hora que a gente começa a colocar a nossa consciência superior à nossa condição de consciência, tudo melhora. Melhora que eu estou falando assim, acachapantemente, ou seja, de maneira embasadora. Um processo, por exemplo, isoline, você está entendendo? Correto, grande, cosmovisiológico. Então o problema é esse. Considera o maior problema que você tem nessa vida como coisa pequena. Isso não é nada. Isso é temporário, é coisa daqui, bobaginha. O problema grande é aquele que você carrega com você faz 1 milênio e ainda não mudou. Entendeu? Tem pessoa que ela é implicada com alguém. Essa implicância, às vezes, tem 1 milênio. Tem uma dúzia de vidas que a coisa vem e a pessoa não perdoou. Quer dizer, é terrível. Então, o processo é abrir mão disso. Abençoa. Outra coisa. Quando uma mãe ou um pai recebe um filho ou uma filha que era inimigo frontal de tudo da vida, já é uma bênção. Porque tem caso que nem aquela consciência, seja homem ou mulher, pai ou mãe, ainda não merece ter esse povo como filho. Pensa nisso. O povo fica reclamando quando tem esse processo dessas injúrias entre pai e filho. Mas já é uma bênção, vamos agradecer, que é uma grande coisa. Porque tem milhares por aí que estão querendo isso e não conseguem. Extrafisicamente, o Zéfiro viu muito disso. E é lastimável. Isso aí é que é uma mega lástima. É terrível. De modo que é sério a gente pensar nisso. Professor, você falou que sofreu muito com isso. Sofri pelo meu conflito íntimo da minha situação. Então eu falei assim, não. De ser assistente? De ter que ser assistente? Eu, como consciex, eu tenho que chegar a uma conclusão muito séria para limpar isso definitivamente aqui. Porque depois eu ainda vou ter o trabalho de levar essa minha decisão para o próximo corpo. Foi assim que eu pensei isso, ó. Agora, depois dos outros corpos, eu consegui superar. Essa minha vida eu não lembro de ter, assim, raiva para valer dos outros, para querer degolar ou chupar o olho de alguém. Eu não lembro nunca de ter tido isso. Eu não tenho. E outra coisa, eu raciocino demais as pessoas erradas, as coisas erradas. Vocês sabem, porque senão não teria feito nada daqui da conscienciologia. A primeira coisa que a gente tem que olhar é erro. Os erros da gente e os erros dos outros. Agora, por exemplo, isso não deixa um vinco em cima de mim. Senão eu não teria o humor que eu tenho. Você pensou? Se eu carregasse um pouquinho disso aqui, você não ia me suportar. Deixa eu ver se eu entendi. Esse seu conflito foi quando você teve que assumir a condição de Zéfiro. Eu sei. Agora, o que se passa? É isso, professor? Não, o conflito foi esse. Eu sei disso. E quero imprimir isso o mais depressa possível. Porque na minha próxima vida, isso foi antes de ter a vida, a tal. Antes daquela vida. Nesse corpo, eu quero ter consciência disso.
Senão vem instintos, os processos das sensações físicas, a herança da genética que eu vou ter, a mesologia em cima de mim, a família com pressão e outra coisa. O negócio não é fácil. Pensa bem, se você vem numa vida dessa, dentro de condições, por exemplo, no meu caso não foi isso, mas monárquicas. Que você está sob a jurisdição familiar de uma coisa. Atualmente nós não precisamos falar em monarquia. Mas você fala, por exemplo, dentro de uma família que é uma indústria familiar, dentro de casa. Não, pensa nisso. Você não pode se deixar levar nesse mico. Foi isso aí que era o meu. Aí eu comecei a trabalhar naquilo, intensamente. Isso é uma das coisas mais sérias que eu tenho. Nas minhas retrocognições, foi das coisas que vieram em primeiro lugar quando eu era pequeno. Para ver como é que era. Entende? Agora, eu entrei bem nisso. Hoje eu tenho noção disso tranquila. Agora, ó, isso é que dá paz para a pessoa. Eu acho que a verdadeira felicidade tem que começar por aí, é pelo perdão. Perdão universal. Você está entendendo? Aquele que é o definitivo. E é um perdão, vamos dizer, enriquecido. No bojo do perdão tem o acompanhamento, a estrutura da interassistencialidade, uma série de condições. Por exemplo, por mais que você não pense mal dos outros, às vezes ainda tem um resquício de convívio e você precisa burilar. Resquício de convívio. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é uma sutileza dentro do problema. Agora, veja, sabe onde é que eu comecei a ver isso? Extrafisicamente também. Na hora que você vai fazer assistência, que você entra com uma série de pessoas, é um problema. Olha, outra confissão que eu quero falar para vocês, que é do negócio do Zéfiro. Tem muita coisa dele que eu nunca falei, tem muito troço. Eu tenho algumas que estão até anotadas. Por exemplo, uma das perguntas que eu fiz foi o seguinte: isso eu falei para um dos serenões que apareceu lá, que não é desses que eu falo, é um outro. Então, é uma pessoa diferente, que não é a monja que me ajuda como se fosse minha mãe, né? Ou minha filha, aquele negócio todo. Eu perguntei para ele o seguinte: desse povo todo, isso nós já tínhamos várias reuniões do pandeiro. Então eu falei assim: desse povo todo que vem aqui, tem algum que eu ainda faço mal com meus pensamentos? Vocês querem pergunta pior do que essa para a gente, para fazer? Sabe o que o Serenão falou para mim? Falou assim: olha, se isso acontecesse, essa construção aqui já teria estourado. Lá não dava para entrar nisso. Ia dar alguma coisa. Você está entendendo? Então, com isso, eu me senti dentro de casa. Você está entendendo? Me deu muito mais força para ver as coisas. Agora, isso foi algumas sessões que nós fizemos da Assembleia lá do povo todo. Algumas delas eu quis saber dessa história para ver como é que eu sentia. Por quê? A primeira coisa, eu sempre me sentia bem, não tinha nada contra mim, mas tinha gente que tinha ideias diferentes, porque ia gente de todo tipo ali. Então eu queria saber se eu tinha alguma coisa. Não, você não tem nada a ver. Agora o processo era Helbeck. Então ele falou para mim: não confunda o trabalho geral com a sua vida. Terrível, né? Mas ele estava certo. E outra coisa, isso me aliviou. Agora, isso foi na década de 70. E nós trabalhamos lá até 85. Você está entendendo? Então, eu penso que vocês têm que pensar muito nessa questão de santificar o desafeto. Ele criou uma desafeição por ele, foi espontâneo, um negócio instintivo. Abençoa ele. Isso é uma bênção, é para ajudar a gente. Pensa bem, como é que é? Não tem saída. E depois ainda vai ter ainda, você já abençoou, você já limpou o problema com ele. Mas oportunamente ainda vai ter o convívio. Como é que vai ser esse convívio? A sua reação tem que demonstrar
a sua resolução íntima, a sua decisão intraconsciencial. Ela tem que aparecer na hora do convívio. Pensem nisso, isso aí é muito importante nessas questões que nós estamos falando hoje. Valdo, enquanto a gente não tem uma identidade extra para honrar no sentido desse código de conduta para trazer para cá, a gente pode fazer uma situação inversa, de em vez de falar, escrever, estudar aquilo que a gente faz bem, a gente pegar justamente esses problemas cruciais que a gente não domina, para deixá-los registrados e vamos dizer Eu assim... acho que isso a gente tem que manter ali, ó, de hoje. Para servir de código de conduta futuro. Para melhorar. E outra coisa, põe isso no CPC. Isso, para servir como As orientação. pessoas sempre me perguntam, o que eu vou colocar? Que cláusula no CPC? Eu falo assim, todos os seus grandes problemas a partir dos emocionais. Porque a gente pode... A coisa mais séria que tem. Tem alguma coisa engastalhada na sua cabeça? Olha só, engastalhada na sua cabeça. Bem mineira. Seu processo afetivo, de qualquer jeito, coloca no CPC. Isso eu acho relevante, importante e prioritário. E pode mudar o ciclo multiexistencial da pessoa, né? Porque não, e outra coisa, vocês querendo ou não, volta. Vocês estão chegando no nível, vocês têm que mudar agora. Sim. A reciclagem é agora. Não é mais para esperar. Senão vai haver choro de arrependimento depois. É bobagem. O problema é agora. É agir agora. Esquecer agora. Não é daqui 5 minutos. É agora. É já. Aqui, nesse instante evolutivo. Hoje acontecerá a última oficina preparatória para a elaboração de propostas para o primeiro Fórum de Parapolítica em Saúde Holossomática na CCCI. O local é a OIC, o horário a partir das 15 horas. Participação, Grupo Longevitar, Colégio Invisível da Dessomatologia, voluntários da OIC, e todos os voluntários da CCCI interessados na questão saúde. Quer dizer, são as parapolíticas em saúde holossomática. Quem é da área da saúde, gente, é bom ver. É a partir das 15 horas hoje, tá? Professor, o senhor colocou a questão de temos que pensar bastante nisso e santificar o desafeto. Devido a entender o contexto do desafeto e daí não revidá-lo de maneira... Não é não refutar, não. O problema é esse. Se ele, por exemplo, perguntar, você vai acabar refutando, você tem que dar a sua opinião. Não é isso. Não revidar pensanicamente. O problema é não ficar no nível dele. Jamais ir para a sarjeta que ele está. Entendeu? Você sobrepaira, você vai até lá para ajudar, mas você não fica lá com ele. Se ele não quiser sair, você permaneça sobrepairando o processo. Agora, esse sobrepairamento, ele tem que ser assentado no perdão, na compreensão, na vontade de fazer assistência, na fraternidade pura, se for possível. O senhor também comentou colocar que isso é uma bênção e deve ajudar todo mundo. Alguma coisa porque na hora que você reduz uma coisa que está errada, o holopensene melhora, as energias melhoram, você melhora, as pessoas com quem você vive vão melhorar, a pessoa que a outra pessoa convive vai melhorar, o holopensene dela vai melhorar, vai haver uma reciprocidade de melhoria, tudo melhora. Então, por exemplo, lembre-se da sutileza daquele casal que brigou no aeroporto, que depois ele teve que voltar para limpar as energias. Olha a sutileza. Todo mundo já esqueceu, aquilo já melhorou, mas, no entanto, ficou aquela raiz espúria, fedorenta, pestilenta, que está empestando o aeroporto, o restaurante do aeroporto. Agora, se a pessoa for lá e colocou a energia boa, ela vai melhorar aquilo, porque essas coisas não saem assim fácil, não. Uma vez eu perguntei para um desses técnicos do estilo de jeito que tem o Hayek, um extrafísico aí, eu perguntei para ele assim, o que é que fica mais, o pior ou o melhor? Ele falou assim, é difícil, depende do carregamento. Isso é terrível o que ele falou. Você está entendendo? Depende. Outra coisa, aí eu não perguntei para ele, mas eu pergunto para vocês,
O que carrega mais? Um sentimento ruim ou um sentimento bom? A mesma resposta. Aí é um problemão. Geralmente, a pessoa mais encolerizada é a que é a mais histriônica. Por exemplo, a pessoa, quando ela fica alegre demais, ela começa a chorar de alegria. Mas o choro dela é bom, é diferente. Agora, o cara que está com raiva, ele não chega a chorar de alegria. Ele quer chupar o olho do outro. Você está entendendo? É um dragão. É diferente. Então, pensem, né, no carregamento. E será que conta... Esse carregamento que tem que acabar. Será que conta a questão da energia mais densa? Porque a raiva tem uma energia de bicho, né? Pois é. Então, vai carregar mais Agora, gente, forte, talvez, imprime, para nós né? entendermos isso tudo, a pessoa tem que estudar muito o histrionismo, a interpretação. Porque é por isso que eu sempre estou falando aqui para vocês. Vamos ver se a pessoa... Isso é muito importante. Entende? Eu posso bancar o carrasco aqui, etc, tal, com toda a carga, os negócios todos dentro de mim, não tem nada. Não há taquicardia, não há energia negativa, não tem nada. Isso é histrionismo. A pessoa tem que entender. Você já pensou se todas essas atrizes e atores que fazem papel de vilões e vilãs, se eles fossem realmente igual àquilo, como é que seria? Ia só durar um filme. No entanto, tem muitos desses caras que já fizeram 60 filmes. Quer dizer, eles não sentem aquilo. Porque se sentisse, como é que ia ser? Valdo. É muito importante, então, a gente estudar o processo de histrionismo de vida farsa. Você podia aprofundar essa coisa da recusa do erro. É o erro nosso e do outro também, dos outros, em geral, né? Pois é, não, ele tem o erro, ele errou, você já perdoou, você entendeu, você está por cima disso. Ele insiste com você. Você procura ajudar. Vê por onde é que você faz a abordagem, que flanco, qual viés, de que modo você tem que chegar, qual a vertente de acessibilidade que ele oferece. Esse é o caminho para ajudar. Agora, ó, eu nesses pontos todos, eu hoje jogo com o processo extrafísico demais. Eu ponho em primeiro lugar. Se tem um problema que eu posso resolver com base extrafísica, eu dou primeiro, sabe, a vantagem, a prioridade para isso. Então, por exemplo, às vezes você vai encontrar uma pessoa que é colega sua, que ele também não pensa mal dela. Então, vocês juntam dois para abençoar a pessoa junto. Daí a pouco, se é uma consciência, ele pode se transformar no amparador dele. Aquilo melhora demais. Tudo isso são os vieses, as vertentes, o modo de fazer o acesso, que às vezes é difícil. Porque a pessoa, quanto mais perturbada ela seja, do ponto de vista afetivo, mais fechada ela se torna, dentro do processo da priorismose. Ela se fecha dentro daquilo e vai se intoxicando cada vez mais. Isso é que é difícil. Por isso que a pessoa chega num ponto que ela entra na paracomatose. Isso é terrível a gente pensar. Pensem bem o que é a paracomatose. Olha, parabéns aí para esse verbete, você hoje respondeu à altura, umas coisas bem sérias, porque esse aqui é muito sério. Desassédio não é fácil o assunto. E você saiu muito bem. Estou esperando os outros 100. Tá certo? 100 que eu estou falando é com C, hein? Tá certo? É com C. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 116 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 45 votos presenciais e 12 votos online. Hoje os recados são do João Paulo sobre o curso com 5 Cobaia, a Rose sobre imersão progestoterápica, o Flávio sobre o acoplamentário, o Albert sobre o debate Conscius e CAEC e a Paula sobre o segundo Festival de Inverno. Solicitamos também quem tiver interesse em participar, ajudar na Feira do Livro, procurar a Silvana na Epígrafe, na lanchonete da Epígrafe. Agora com vocês o Fernando e a Eliana sobre o sorteio do Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Então nós vamos divulgar agora o resultado
do sorteio mensal do programa Amigos Enciclopédia. Vamos sortear um livro, Onde a Religião Termina, uma vaga no ECP1, patrocinado pelo IPC, e uma vaga no curso 40 Manobras, que vai ocorrer agora em setembro. Então, nós temos uma lista aqui de 401 amigos, atualizadíssima aqui, e fizemos o sorteio agora há pouco aqui nos bastidores com o nosso auditor voluntário aí, o Roberto, e a equipe lá para não tomar muito tempo aqui. Então, o resultado é o seguinte: quem ganhou o livro Onde a Religião Termina é o Ronaldo Amade, de Jundiaí. Ronaldo Amade, de Jundiaí, ganhou o livro. Quem ganhou o ECP1 é a Nilzabete Correia da Silva, de Porto Alegre. Então, Nilzabete, de Porto Alegre, ganhou o curso ECP1, uma vaga. E quem ganhou uma vaga no curso 40 Manobras, Ana Cristina Heppner, de São Paulo. Então, Ana Cristina Heppner ganhou uma vaga no curso 40 Manobras. E no mês de agosto, pessoal, nós estaremos sorteando no sorteio mensal, que é 28 de agosto, um netbook da HP, zerinho, sensacional, que foi uma doação para o programa para ser sorteado para os amigos ativos. Então, quem quer concorrer a esse netbook, mas principalmente colaborar, ser mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, tem ainda tempo para renovar a sua assinatura ou fazer a sua adesão. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, eu vim para falar do curso Consim Cobaia do Conscienciograma, de agosto, promovido pela Consus, e anunciar principalmente que houve uma mudança de data. Ele não vai acontecer mais na sexta-feira, e sim no sábado, no dia seguinte. Ou seja, sábado, dia 6 de agosto, vai ser o Consim Cobaia do Conscienciograma. Esse é um aviso para os tertulianos e para os teletertulianos que também, se quiserem se planejar ou já estiverem vindo para o CEEC. Então vai ser no sábado, a partir das 3 da tarde, curso promovido pela Consus, com 3 campos de Consim Cobaias e conduzidos pelos conscienciômetras professores da Consus. Então, dia 6 de agosto, o próximo Consim Cobaia. Mais informações no CEEC. Obrigado. Boa tarde, eu vim convidar vocês para participar do curso Imersão Progestoterápica. É um curso de campo, sem pré-requisito, que vai acontecer agora em Foz do Iguaçu, no dia 2, 3 e 4 de setembro. O EPICOM vai ser professor Hernande Leite. E para mais informações, favor ligar para a OIC 3025 1404. Bem, gostaria de comunicar que ainda há vaga para o curso acoplamentário. O curso vai ocorrer agora no mês de agosto, nos dias 26, 27 e 28. O tema do acoplamentário é higiene consciencial. Então, os alunos que estiverem interessados aí no investimento do parapsiquismo, até através da técnica do acoplamento energético, então informamos que ainda há algumas vagas para o curso de agosto 26, 27 e 28. Então, entrar em contato com o CEEC para registrar aí a sua inscrição. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Hoje, como é o último domingo do mês, então o debate do CAEC, ele é feito em parceria com a Conscius. E todo último domingo do mês. E hoje o tema é ressexograma com a nossa amiga Luimara Schmidt. Quem quiser participar presencialmente é aqui na sala compartilhada 2. E quem quiser participar online, o endereço é www.conscius.org.br. Repetindo, www.conscius.org.br. Não pode esquecer o BR, senão cai em outro lugar lá. Obrigado. Boa tarde, eu queria hoje convidar vocês para a programação de hoje do Festival de Inverno. A gente vai ter, a partir das 3 horas, essa breve apresentação de dança do ventre com a professora Aline. Em seguida, a gente vai ter a oficina de dança do ventre, que é uma atividade que custa R$5. E também, em seguida, paralelamente, vamos ter uma mostra de curtas, que é gratuita, que vai ser coordenada pelo professor Pedro Marcelino, e vão ser apresentações de curtas premiados pelo Oscars e outros festivais internacionais, e também vai ter debates sobre os temas apresentados. E à noite, como a professora Malo já falou, vai ter o Cineclube Especial com o filme O Último Romance de Balzac, que a professora vai estar participando e esclarecendo, debatendo. Deve ser talvez essa, quem sabe, a última chance de quem não assistiu ainda. E também queria aproveitar para agradecer a todos que participaram
No segundo Festival de Inverno, todos os voluntários que estiveram lá ativamente, participando das oficinas, das apresentações. Agradecemos a todos, né? Aceitamos sugestões e também colaboração para as próximas atividades do discernimento. Mais uma vez, obrigada e esperamos vocês lá na apresentação e nas próximas atividades de hoje ainda. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete Boca, a especialidade somatologia, a autora a professora Mabel Teles. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.